Estamos começando mais um podcast da Polícia Civil aqui pela TV Alesp. Hoje, agradecer a presença do convidado, meu amigo, delegado de polícia, doutor Davi, professor da Academia de Polícia. Obrigado por aceitar o convite, doutor. Eu agradeço, doutor Leandro, agradeço também a doutora Margarete e a todos os nossos amigos da Polícia Civil. Hoje nós vamos falar um pouco de crimes raciais, crimes de intolerância. Eu acho que foi muito legal que eu tive a oportunidade de ser o seu aluno agora, recentemente, num curso da Academia de Polícia. Foi tratado esse tema, então eu já tinha a ideia de trazê-lo aqui para a gente bater um papo sobre a legislação, a Lei 7.716, falar um pouco da DECRAD, de tudo que a polícia pode fornecer para a população para poder estar registrando. E acabou coincidindo, que eu falei com a doutora Daniela, que é a titular da DECRAD, e ela falou, olha, o doutor Davi é a pessoa certa, professor de Direitos Humanos da Academia de Polícia, entende tudo do assunto, então acho que é isso. Né? Vamos lá, doutor. Para começar, eu acho que a gente poderia falar inicialmente da estrutura da Polícia Civil, o que ela fornece, o que ela disponibiliza para uma pessoa que seja vítima de um crime de intolerância, de um crime de racismo. O que o senhor poderia falar um pouco sobre esse tema? Claro, a Polícia Civil tem desde vamos dizer, do meio mais convencional, né, que as pessoas estão mais habituadas a utilizar, que seria a unidade territorial, como a gente chama, que é aquela delegacia mais próxima da casa do solicitante, né, do usuário. Como também, né, a gente conta com uma delegacia especializada na capital, né, a DECRAD, né, que como o doutor falou, muito bem ali chefiada pela nossa amiga doutora Daniela. E também temos no interior, a atribuição ficou para as DEICs, né, que não é o departamento estadual, né, são as delegacias de investigação criminal vinculadas aos respectivos DEINTERs, né. E, claro, mais também recentemente, a partir de 2021, tivemos também a instalação da DDD, né, a Delegacia de Diversidade Online. Então, hoje o usuário também pode fazer veicular essas notícias de crimes, né, também pela delegacia eletrônica, né, mas aí tem um campo próprio só para atender essas demandas de crimes de intolerância. Legal, a vítima então pode tanto fazer o boletim de ocorrência pela internet, que facilita, muitas vezes ela faz da própria residência dela, ela consegue comunicar esse tipo de crime. Tem lá o campo específico no próprio site, né, quando ele entra ali na delegacia eletrônica. Exato. Né? Pode fazer na delegacia mais próxima da residência dela, né, que a gente fala a unidade territorial, né, que também os funcionários policiais civis estão preparados para receber esse tipo de ocorrência. Depois a gente pode até falar dos cursos da Acadepol, né, de formação, aperfeiçoamento, né, foi acho que pioneira a colocar nessa grade curricular esse tema, e tem a DECRAD, né, então que é uma delegacia de polícia especializada, né, no combate, à repressão, a esses crimes de intolerância, de discriminação e preconceito, seja com relação à raça, cor, etnia, religião, diversidade sexual, procedência nacional, entre outros tipos de intolerância, né? A gente, doutor, teve acho que a gente pode falar um pouco da Academia de Polícia. O senhor faz parte do corpo docente, claro. É professor. E nesse sentido, a Academia de Polícia foi pioneira no sentido de colocar na grade esse tema, até para formação, capacitação dos policiais? Isso, foi naquele contexto ainda pandêmico, da pandemia, né? E teve uma ocorrência que, de certa forma, mudou o mundo, assim, né? As pessoas... Não que o racismo não ocorresse antes, claro que sempre existiu, mas não se sabe muito bem o porquê, mas tem alguns crimes que às vezes abrem uma janela de oportunidade. Foi aquele assassinato do afro-americano George Floyd, né? A partir daquele crime, né, muita gente começou a discutir a questão racial, e nesse quesito a Academia de Polícia, a direção da Academia foi pioneira, né, porque tão logo ocorreu esse delito,
a academia nos procurou os professores, né, mais afetos à disciplina de direitos humanos e perguntou se nós ministrávamos, dávamos alguma formação, né, para os nossos policiais, vamos dizer, um letramento racial, né? E a resposta foi sim e não, né? Sim, porque a gente, de certa forma, era um tópico da disciplina de direitos humanos, mas não era um curso propriamente, não um curso mais robusto. Então a gente tinha alguns... Uma carga horária maior, Exatamente. E aí a direção da academia falou, olha, então vamos preparar nossos policiais. A gente precisa de informações específicas para essa matéria, porque essa é uma matéria muito importante, sensível, né? E a polícia precisa dessa formação. E eu, em conjunto com outros colegas, né, grandes amigos, tivemos a honra de fazer o primeiro curso de especialização, né, uma formação de especialização em crimes e questões raciais entre todas as polícias brasileiras, né, polícias civis do Brasil. E a partir disso, a aceitação foi muito boa, né, os resultados foram considerados satisfatórios, bons, e essa disciplina passou a integrar todos os cursos de formação e de CEAs, né, que são os cursos de promoção. Então, hoje, os nossos policiais, eles contam com um letramento racial, com essa disciplina, desde o seu ingresso na instituição, né, nos cursos de formação de todas as carreiras, até mesmo quando eles vão galgar o nível mais alto da carreira, né? Todos os CEAs, terceira, segunda classe, primeira classe, né? E no caso o CSP, todos os cursos contam hoje com essa disciplina, né? Então é uma disciplina que está, né, presente em todo momento da vida do policial. Claro que em cada momento a gente tenta dar uma abordagem diferente para, né, para aperfeiçoar o policial nesse campo. A ideia é ter uma compreensão total, acho, do tema para o policial civil e capacitar ele para um atendimento mais humanizado, mais profissional, né? Tendo à frente um crime de intolerância. E eu que fiz esse curso, realmente eu acho que é de muita valia para todo profissional, porque começa desde uma parte histórica, né? Começa desde lá atrás, a questão da segregação, da discriminação, do preconceito, e vai evoluindo até a gente ter o debate da legislação, que teve profundas mudanças até recentemente, ano passado, né? Mas com relação à legislação, doutor Davi, começando desde porque tudo começou lá, acho que em 1951, ela veio como uma contravenção penal, é isso? Isso, a Lei Afonso Arinos, né? Foi a primeira lei que instituiu uma infração penal, né? Mas era uma mera contravenção penal. Ali naquele contexto ali né, da redemocratização do país depois do Estado Novo, né? Houve ali um espaço, um respiro democrático, e a Lei Afonso Arinos, né, hoje a gente acha pouco, né, uma contravenção penal, mas para os padrões da época foi um grande avanço. Sim, né? sim. E depois da Lei Afonso Arinos, né, nós tivemos sucessivas leis tratando do tema, né? Nós tivemos a própria Lei de Segurança Nacional. As pessoas às vezes não se dão conta disso, mas a Lei de Segurança Nacional trazia um tipo penal lá que era relacionado a uma figura bem próxima ao que a gente tem hoje no artigo 20 da 7.716, né, de promover a discriminação, né? Depois, claro, com a redemocratização em 88, nós tivemos, a partir dela, a Lei CAO, né, a 7.716 de 89. É até interessante isso do ponto de vista histórico, porque a Lei 7.716 de 89 foi a primeira lei regulamentadora de um dispositivo constitucional. Né? Artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Né? Exatamente, ela foi a primeira lei. Né? Que determina, né, que o crime de racismo seja penado com reclusão, imprescritível e inafiançável. Inafiançável, exatamente. Aí foi consequência desse dispositivo que surge a Lei 7.716. Exatamente. A Constituição Federal, em alguns momentos, né, ali, o que o professor, por exemplo, Antônio Carlos da Ponte chama de mandados de criminalização. Né? Então, você tem alguns mandados de criminalização na Constituição Federal, né? E um deles inclusive, um dos mandados mais importantes, né? Porque
se a gente parar para pensar, só tem dois tipos de crimes que são imprescritíveis no nosso ordenamento, né? Que é os crimes raciais, os crimes de racismo e os crimes de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então nós temos só esses dois crimes aí que podem ser perseguidos a qualquer tempo, né? Pode passar o tempo que for, o delegado de polícia pode instaurar um inquérito policial, o promotor vai poder oferecer a denúncia e o juiz vai poder condenar, enfim, se for o caso. Então, independente do tempo que passe, né? Então isso é muito forte, né? A imprescritibilidade e a inafanciabilidade, né? Ou seja, o juiz pode até, a princípio, conferir uma liberdade provisória com outras cláusulas, né? Mas confiança não, né? Então é a ideia de que e a autoridade policial também no plantão, se ele recepciona uma ocorrência de flagrante delito, na lavratura do ato também não é cabível fiança. Também agora até pela pena máxima do crime, né, do artigo, se for no caso uma injúria racial, né? Isso, porque antes da mudança de 2023, do ano passado, né, o crime de injúria racial ele estava lá no 140, parágrafo 3º, né? A gente chamava aquele crime de injúria racial, né? Agora a gente denomina esse crime como injúria preconceituosa, né? Porque aquelas elementares raça, cor, etnia e procedência nacional se deslocaram, né? Migraram para a Lei CAO, né? E com esse deslocamento houve uma mudança de pena também, né? Porque aí o crime, a pena máxima e abstrato, né? O vetor máximo era de 3 anos, continua sendo na injúria preconceituosa do 140, parágrafo 3º, passa a ser agora de 5 anos, né? Então, de qualquer forma, mesmo que não houvesse o comando constitucional, né, de inafiançabilidade, você não poderia, né, o delegado não poderia arbitrar fiança por conta desse impeditivo legal aí do próprio Código de Processo Penal, né, que não permite o delegado arbitrar fiança quando o crime suplanta, a pena máxima suplanta, melhor dizendo, os 4 anos, né. Porque antes da entrada em vigor da lei 14.532, isso, né, nós se deparamos com a seguinte situação: você tinha a lei 7.716, que era o diploma que trazia os crimes de racismo, mas ao mesmo tempo você tinha que socorrer ao Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, no caso da injúria racial, que era uma injúria qualificada. Exato. Né? E após a edição dessa lei, que nós temos o artigo 2º-A. 2º-A, né? Que traz aí uma exasperação da pena. Exato. E era uma situação sui generis, né? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, quando provocado, se manifestou no sentido de que a injúria racial era um crime racial, né? Era uma forma de racismo, né? Isso é importante a gente frisar, né? Porque há quem pense de uma maneira, quero crer, equivocada, de que o racismo seria um crime. O crime de racismo. Não, na verdade nós temos vários crimes raciais. É um grupo, né? Uma categoria mais abrangente. E segundo o STF, a injúria racial sempre foi um crime racial. Então, ou seja, um racismo. Então, assim sendo, era um crime inafiançável e imprescritível, né? Mas qual que era a questão à época? O 140, parágrafo 3º, como até hoje, ele prevê que o crime é processado mediante ação penal pública condicionada à representação, né? Então, para o delegado, por exemplo, instaurar um inquérito policial, a vítima deveria, além de noticiar o fato, ou seja, né, elaborar o boletim de ocorrência, deveria também representar contra o agressor, né, contra a pessoa que cometeu ali as palavras ofensivas, injuriosas. Essa representação ela tem um prazo decadencial, né, que segundo o Código de Processo Penal e o Código Penal também, né, deve ser exercida num prazo de 6 meses a contar da autoria, né, do descobrimento da autoria. Então você tinha uma situação sui generis, né, porque você tinha em tese um crime que era imprescritível, porém que estava sujeito ao prazo decadencial para oferecimento da representação, né. Então, a meu ver, a meu juízo, o legislador andou bem aí com essa mudança, né, ao deslocar essas figuras que são de crimes raciais para, né, a lei penal especial que trata da matéria, que é a Lei CAO,
né? E aí acaba com toda essa discussão se o crime mesmo ou se operando a decadência, se era possível ou não a persecução penal por conta da imprescritibilidade, porque você tinha toda uma discussão em torno dessas questões técnicas, né? Então agora ficou tudo mais claro, por assim dizer, né? A gente agora tem um crime de fato imprescritível e que não está sujeito a prazo decadencial. Agora, essa legislação, ela trouxe para a Lei 7.716 os crimes em razão da raça, da cor, da procedência nacional e da etnia. Etnia, exato. Mas continua no 140, parágrafo 3º do Código Penal, se em decorrência da religião, da condição de pessoa idosa ou de deficiente. Exato. Porém, depende muito da situação, né? Porque a própria Lei 7.716, no parágrafo 1º, ela fala, né, que aquele diploma legal, ele visa combater, reprimir toda forma de preconceito e discriminação e cita a religião naquele diploma, assim como o artigo 20, né? Exatamente. No caso da incitação, da apologia ao racismo, né? Então tem essa questão também, né? Eu tenho me debruçado até um pouco sobre isso, porque eu sempre considero que a religião é um elemento indissociável da etnia, né? Nós temos, aliás, o que caracteriza uma etnia, né, também a religião. Claro que a gente não pode confundir grupos étnicos com grupos religiosos, são realidades distintas, mas são muitas das vezes realidades complementares, né? Um grupo étnico, para ser considerado como tal, ele precisa ter uma ancestralidade comum, né? Uma comunhão de línguas e de crenças, né? E aí entra a religião, né? É um compartilhamento de território e também é similar à aparência física. Então vejo que a etnia é muito mais rica, né? Essa noção de etnia ela é até muito mais rica do que a noção de raça, né? Que é muito mais simplificadora, né? Então a religião estando contida na etnia já fica aquela dúvida, né? Porque assim, se o legislador está levando a etnia lá para a Lei K.O., né? E está falando em religião ainda no Código Penal, né? E aí, como é que fica, né? E tem essas consequências, essas nuances, porque na Lei K.O., você sendo considerado um crime imprescritível, né, afiançável, né, você não vai ter a necessidade de representação. Estando no Código Penal, a religião, né, a gente talvez não teria um crime imprescritível, inafiançável e sujeito a prazo decadencial, né? E eu sempre levanto esse questionamento, né, com relação, por exemplo, a alguns grupos etno-religiosos, ou aquilo que também alguns chamam de religiões étnicas, né, fica muito difícil você separar, né? Pense, por exemplo, na situação do judeu, por exemplo, a questão judaica, ou os mormons, ou, por exemplo, as religiões de matriz afro, né? O componente étnico e o componente religioso, eles andam juntos, são realidades quase que indissociáveis, né? Quando você ofende um judeu, você estaria ofendendo o que precisamente? Seria o fato dele ser etnicamente um semita, e nem todo judeu é semita, né? Ou você estaria ofendendo a sua religião, a religião judaica. Perceba que muitas das vezes essas coisas, elas quase que são... É uma linha muito tênue. Muito tênue, né? E que tem consequências jurídico-penais distintas. Então, eu tenho feito uma crítica no bom sentido, de contribuir para o debate, né? Penso eu que o melhor caminho seria levar também a religião para a Lei K.O., essa elementar religião, deixando lá no Código Penal, talvez, se for o caso, só o etarismo e o capacitismo, né? E levar essa elementar da religião para o Código Penal. Penso eu que seria o melhor caminho, porque aí a gente não teria esse problema técnico-jurídico de separar, né? Ficar perguntando, olha, mas ele está querendo ofender o quê? Ele está querendo ofender ele enquanto um grupo étnico ou a vítima enquanto, né, na sua acepção religiosa, né? Então fica melhor deixando tudo no mesmo tipo penal. E, doutor, a questão, como o senhor como podemos diferenciar a injúria racial do artigo 2º A
pro que às vezes até a doutrina fala de racismo mesmo, né? Que seria do artigo 3º em diante do diploma legal. Exato. O artigo 2º-A vai tratar, então, da injúria racial, né, da atual injúria racial. Ele é um crime, claro, racial, mas ele é um crime que ele vai afetar, é um crime complexo que, além do elemento raça, etnia, ele afeta também a honra subjetiva da vítima, não é? Então, que é a autoestima, enfim, a autoimagem, é esse que seria o bem da vida que o legislador está buscando proteger. Não é? Seria aquele xingamento com uma acepção, né, com uma acepção racial, uma acepção étnica, uma acepção relacionada à procedência, à origem da pessoa. Né? Aquele palavrão sempre ligado a algo que caracteriza a pessoa. Né? Por isso que eu digo que, inclusive, o racismo é um crime, de certa forma, um crime covarde. Né? O racista, ele vai eleger ali um predicado da pessoa, aquilo que a caracteriza, aquilo que ela é na essência, né? E às vezes é algo que, por esse mesmo motivo, é algo que ela não vai conseguir nunca mudar, né? Por exemplo, a cor da pele, né? E vai fazer disso um motivo de ofensa. Né? Então é um crime, além de tudo, um ato de covardia. Né? Agora, a injúria racial, ela tem sim esse elemento de crime contra a honra subjetiva. Os demais crimes, a partir do artigo 3º, são crimes que a gente diz que são crimes segregatórios. Né? São crimes que, quando a gente trabalha com a noção de discriminação, a gente pode visualizar de forma bem clara, bem cristalina, a chamada discriminação negativa. Né? A lei sempre discrimina. Né? A lei discrimina a todo momento. Nós temos discriminações tidas como positivas e discriminações negativas. O que seria uma discriminação positiva? Seriam discriminações em que você vai ter a efetivação de um direito humano. Quando uma lei trata um grupo tido como minoritário para garantir, para efetivar um direito humano, ok, é uma discriminação afirmativa. Por exemplo, exatamente, uma ação afirmativa, todo o tratamento, toda a proteção, toda a tutela que se dá às crianças, né, e aos adolescentes no ECA, no Estatuto do Idoso e por aí vai, né? No caso, no Estatuto da Igualdade Racial, né? Então, nós temos uma discriminação positiva. Agora, quando nós temos uma discriminação negativa, essa sim é odiosa aos olhos da Constituição, do Constituinte e do legislador. Porque essa discriminação negativa, ela visa o quê? Ela visa impedir, né, o acesso da vítima a algum bem, algum equipamento, algum serviço. Ela visa a vítima a ingresso no estabelecimento, por exemplo, né, também. Então nós temos crimes a partir do artigo 3º até o artigo 20, né, com alguns hiatos ali, porque nós tivemos alguns vetos à época, em 89, mas nós temos crimes ali que eles visam justamente isso, em que o sujeito está buscando o quê? Segregar, dar um tratamento diferente para a vítima pelo fato dela ser de uma determinada raça, de uma determinada religião ou etnia, enfim, o que seja. Então, é sempre assim, visa a vítima não. Então, por exemplo, nós temos situações na Lei KO em que o sujeito, por exemplo, ele é impedido de se servir num restaurante ou frequentar um clube, uma casa noturna, um bar, ou, por exemplo, impede a pessoa de ter acesso a um emprego, a algum cargo, ou impede a pessoa de se matricular numa escola, numa rede de ensino, enfim. Então nós temos situações como essas, o legislador ele é bem descritivo, nós temos praticamente, né, as principais formas de segregação estão nessa lei. Né? Então, por isso que a gente tem, na verdade, vários crimes raciais ali dentro. E talvez o crime que as pessoas mais identificam como o crime de racismo seria a figura do artigo 20. Né? A figura do artigo 20. Que ela tem, às vezes, as pessoas confundem o artigo 20 com o atual artigo 2º-A. Né? Porque o artigo 2º-A, como eu disse, é um crime contra a honra. Então, eu tô me dirigindo, eu tô me voltando contra uma vítima certa e determinada. Né? Ao passo que no artigo 20, o sujeito, o interlocutor, ele está buscando ali promover um discurso segregatório, um discurso discriminatório.
né? Tanto que no artigo 20, a vítima é a própria coletividade, você não tem uma vítima certa e determinada, né? O tipo penal fala em você promover discriminação, né? Promover essa segregação, né? Esse discurso discriminatório, né? Então, o artigo 20 ele sempre foi um crime de ação penal pública incondicionada, até porque, né, nem faria sentido o sujeito passivo, uma representação, exato. E, inclusive, o artigo 20, atualmente, ele conta com, né, a partir dessa lei de 2023, ele conta com várias qualificadoras, né? Nós temos qualificadoras que são qualificadoras bem interessantes, bem do nosso tempo, são contemporâneas. Por exemplo, a qualificadora consistente no crime ser praticado nas redes sociais, né? Porque, de fato, a gente percebe isso, conversando muito com a nossa amiga Daniela, ela sempre comenta, né? Hoje em dia, a maior parte desses crimes são praticados nas redes, né? O sujeito vai lá, cria um perfil e sai falando as maiores barbaridades possíveis e imagináveis, né? Então, hoje a lei KO, ela prevê uma conduta, ou seja, um crime mais grave, um crime qualificado para a hipótese do sujeito se valer das redes sociais, né? Uma outra coisa... Ele usa do anonimato, né? Tenta usar do anonimato. Né? Tenta usar do anonimato. Outra coisa também que a lei de 2023 alterou, trouxe de novidade aí no cenário, é o que o professor Silvio Almeida, uma grande referência no tema, chama de racismo recreativo, né? O que acontece? Muitas das vezes o sujeito ele falava a maior barbaridade possível e imaginável, e aí quando repreendido, enfim, né, ali constrangido pela reação do público, ele falava, olha, mas eu estava só brincando, é só uma brincadeira. Não, esquenta a cabeça, isso é só uma piada, né? E a lei, e é interessante isso, porque a lei KO agora vai dizer o quê? Olha, mesmo que você diga que é uma brincadeira, que é uma mera recreação, não só vai ser crime, mas vai se operar uma causa de aumento de pena de 1/3. Né? Eu tenho até dito isso, né? Talvez não seja nem mais bom negócio, talvez seja esse o dirigismo penal, seria uma forma do legislador falar, olha, né, vamos mudar aí a nossa postura, né? Dá pra gente fazer humor sem humilhar ninguém, né? Sem menosprezar nenhuma raça, nenhuma etnia. Então, agora não é bom negócio, né, fazer piada, fazer humor, né, se utilizando de elementos como esse, né, elementos raciais, étnicos, sobretudo. Legal, doutor. Eu acho que deu para compreender bem o tema. Eu acho que nós passamos pela legislação, a evolução, as mudanças agora que trouxeram essa recente alteração agora de 2023. Falamos um pouco de como a Polícia Civil está preparada, capacitada para atuar nesses crimes, né? Sempre aperfeiçoando. As maneiras que a população, as vítimas desses crimes de ódio, podem registrar um boletim de ocorrência, seja na DECRAD, na delegacia eletrônica ou em uma unidade territorial. O senhor gostaria de finalizar? Tem algum recado para quem eu costumo dizer que é importante a polícia estar preparada, e ela está, a Polícia Civil está preparada, mas a grande aposta que eu tenho é na educação, né? Eu acho que ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce um sujeito preconceituoso, né? Eu tenho uma frase que eu levo como lema de vida, que é uma frase do Mandela, que ele fala exatamente isso, que as pessoas, elas aprendem a odiar, e se elas aprendem a odiar, elas são capazes de aprender a amar. Então, eu tento fazer isso uma bandeira de vida, né, nas minhas aulas, é uma forma de uma política criminal pela educação, né, de a gente tentar transformar nossa realidade, transformar esse estado de coisas, né, evitar que crimes raciais sejam praticados pela educação também. É claro, a gente não vai conseguir prevenir tudo pela educação, né? E aqueles crimes que eventualmente são praticados, podem ter certeza, aí os nossos amigos, os telespectadores e ouvintes, a Polícia Civil vai estar preparada, né? Hoje a gente conta com um corpo qualificado, né, instruído e prontos para atender 24/7, como a gente diz. Isso aí, doutor. Obrigado pela presença, parabéns aí como professor pela atividade que o senhor vem desempenhando na Cadepol.
e não na unidade que o senhor está lotado. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado, eu não sei. Esse foi mais um episódio do podcast da Polícia Civil aqui pela TV Alesp. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.